Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono as disciplinas de Filosofia e Introdução ao Estudo do Direito. Estava mudando o setup aqui em que eu faço as gravações para o canal. Eu resolvi gravar esse videozinho rápido com 4 livros fundamentais que qualquer estudante de Direito deve ler. São livrinhos pequenos e eles são capazes de despertar o amor pelo direito e pela justiça. Então, o primeiro dos 4 livrinhos que é capaz de despertar o amor pela justiça e pelo direito é Antígona, de Sófocles. Antígona é uma tragédia grega que conta a história de 4 irmãos que pertenciam à linha real de Tebas: Antígona, Ismene, Eteocles e Polinices. No momento em que se sucede a tragédia, Creonte, o tirano de Tebas, governava a cidade. 2 dos irmãos de Antígona entraram em uma guerra, sendo que os 2 pereceram. Polinice juntou-se com uma nação estrangeira para atacar Tebas e tentar retomar o trono, enquanto Eteocles posicionou-se ao lado de Creonte e defendeu Tebas da agressão estrangeira. Os 2 pereceram em combate. Então, Creonte decretou que a Eteocles, herói que havia defendido a cidade, fosse dado o rito funerário com honras e exéquias de herói. Por outro lado, Polinice, que havia atacado a cidade, deveria restar insepulto, e aquele que realizasse o rito funerário do irmão traidor deveria ser condenado à morte. Bom, a tragédia se desenvolve e Antígona, tomada por um sentimento de piedade em razão do irmão, resolve dar rito funerário e é presa e conduzida para julgamento perante o tirano de Tebas. Não vou adiantar o final da história, mas o diálogo em que se sucede o julgamento de Antígona perante Creonte é muito interessante. E Creonte propõe o seguinte: eu gostaria de passar só um trechinho para vocês. O inimigo, diz Creonte, nem morto será considerado justo. E Antígona responde: não fui gerada para odiar, mas para amar. E o resto, sugiro que vocês leiam na Antígona de Sófocles. O segundo pequeno livro que eu acho que é capaz de fazer gerar esse sentimento de amor pela justiça e pelo direito é Apologia de Sócrates. Esse livro, na verdade, essa tradução que eu tenho aqui é da editora LEPM, versão Pocket, é uma edição bem barata, mas é uma tradução muito boa. Ela é composta por 3 diálogos platônicos. Então, o autor desses diálogos é Platão. E um personagem deles, dos 3 diálogos, é Sócrates, o famoso filósofo grego. No diálogo Apologia de Sócrates, apologia quer dizer defesa, Sócrates está sofrendo algumas acusações injustas e é levado a julgamento perante toda a cidade. E há um trecho que é muito interessante, em que Sócrates relata o caso de Leon de Salamina. Leon de Salamina era um estrangeiro que não havia cometido crime nenhum. Porém, na época, os 30 tiranos que governavam a cidade resolveram executar pessoas inocentes. A ideia dos 30 tiranos era fazer com que todos os cidadãos atenienses praticassem com eles também crimes. Isso faria com que, em uma eventual queda do regime, ninguém tivesse interesse em submetê-los a um julgamento judicial. Então, Sócrates foi chamado à rotunda da cidade pelos 30 tiranos para ir buscar Leon e executá-lo, mesmo sendo uma pessoa inocente. E Sócrates, diferente dos demais que foram convocados para cometer essa injustiça, retirou-se para casa, ainda que isso pudesse acarretar em uma futura execução do próprio Sócrates por não obedecer às regras do regime injusto e despótico dos 30 tiranos. Então diz Sócrates: eu, no entanto, não por palavras, mas por atos, também dessa vez mostrei que, com a morte, não me preocupo nem um pouco. Contudo, diz Sócrates, enquanto que com nunca efetuar nada injusto e nem ímpio, com isso eu me preocupo totalmente. O terceiro dos pequenos livros, que é também capaz de gerar um amor pela justiça e um interesse profundo
pelo Direito é o famoso caso dos exploradores de caverna, de Lon Fuller. E essa é a famosa história que foi estudada em grande parte dos cursos de Direito do Ocidente. Lon Fuller conta a história de 5 exploradores que, em virtude de um desabamento, ficaram trancados dentro de uma caverna. Para sobreviver, eles foram obrigados a executar um dos exploradores para se alimentar do corpo dele. Neste vídeo rápido, eu gostaria de apresentar apenas uma passagem do voto de julgamento dos exploradores de caverna que mataram o seu colega inocente para sobreviver, em que o presidente da Câmara, o juiz Trupani, narra que o texto da nossa lei é bem conhecido. Quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte. Este dispositivo legal não permite nenhuma exceção aplicável à espécie, embora a nossa simpatia nos incline a ter em consideração a trágica situação em que esses homens foram envolvidos. Bem, esse é o dilema, ou seja, em que pese a lei determinar que eles sejam condenados à morte, será que as circunstâncias são capazes de atenuar aquela punição que deve ser aplicada a eles? O próprio clamor popular e os juízes que vão julgá-los e condená-los à morte são tomados pelo sentimento de piedade. Contudo, a lei não deixa margem a outra interpretação. E esse é o caso dos exploradores de caverna. O último dos livrinhos inspiradores para que um estudante de direito se apaixone pelo estudo da justiça e do direito é este, A Luta pelo Direito, de Rudolf von Ehring. Bem no comecinho de A Luta pelo Direito, Rudolf já diz: o fim do direito é a paz e o meio de atingi-lo é a luta. Adiante, a espada sem a balança é força bruta. A balança sem a espada é impotência do direito. Este é um livrinho igual aos outros, pequeno em tamanho, mas cheio de conteúdo. Há muitas frases de efeito que despertam o amor pela justiça e pelo direito. Segue o livro e Rudolf faz a seguinte afirmação: podemos afirmar sem o menor receio que o amor que um povo dedica ao seu direito e a energia que empenha na sua defesa são determinados pela intensidade do esforço e da labuta que o mesmo lhe custou. Os elos mais sólidos entre o povo e seu direito não são forjados pelo hábito, mas pelo sacrifício, diz Rudolf von Ehring em A Luta pelo Direito. E estes foram os 4 livrinhos que eu considero pequenos em tamanho, grandes em conteúdo e que são essenciais para que um estudante de direito desenvolva o amor por essa matéria que ele se propõe a estudar e futuramente trabalhar, assim como o que é fundamental, desenvolva também o amor pela justiça. Se você gostou desta indicação de leitura, não esqueça de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para ser avisado das futuras postagens que eu devo fazer aqui no YouTube. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.